Olá, alunos e alunas! Novamente aqui com vocês, professora Larissa, para mais uma aula de ciências. Vamos lá? Você já viu uma situação dessa no jornal, na TV, na internet? Eu aposto que sim e que muitas vezes na sua vida, certo? Nós estamos falando da previsão do tempo. Aqui, né, foi da semana passada essa previsão para Curitiba, mas a previsão nos mostra dados, né, de temperaturas, vento, quantidade de luz solar, precipitação, né, chuva, enfim, vários dados que a gente consegue receber, né, conhecer através da previsão do tempo. E é este o conteúdo da nossa aula de hoje, a previsão do tempo, tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos só bem rapidinho fazer uma retomada aqui de onde nós paramos nas aulas anteriores, né? Para que todo mundo se lembre aí do que foi trabalhado. Então nós falamos nas duas últimas aulas sobre os fatores que influenciam no clima. Nós vimos então que a inclinação do planeta, né? Ela vai interferir na quantidade de radiação solar que chega. Nós falamos das correntes oceânicas, das correntes atmosféricas, falamos sobre latitude, altitude e vegetação. Então agora, conhecendo a diferença entre clima e tempo, conhecendo os fatores que influenciam o clima, nós vamos falar como é feita, né, a previsão do tempo, beleza? Então vamos lá, dar início à nossa aula. Para que serve a previsão do tempo? Você já parou para pensar qual é a importância dela? Por que as pessoas, muitas, têm o hábito de acompanhar diariamente essa previsão? Isso tem alguma influência no nosso dia a dia? Alguma influência positiva? O que você acha? Vamos dar uma olhadinha em algumas situações. Então aqui nós temos, né, só um lembrete bem importante que a gente já viu em aulas passadas, a diferença entre clima e tempo. Vocês estão lembrados? Quando a gente fala em clima, né, é aquele conjunto de estudos ao longo de muitos anos sobre aquela região. Quando a gente fala em tempo, são as condições atmosféricas de um espaço de tempo mais curto, de um determinado momento naquela região. Por isso que nós falamos então em previsão do tempo e não previsão do clima, certo? Então aqui a previsão do tempo, né, por exemplo, foi da semana passada, aí do dia 28, nós tínhamos em Curitiba predomínio de sol, temperatura mínima e máxima. Na previsão, muitas vezes, eles alertam sobre possíveis riscos de tempestades, né, sobre se vai chover ou não. Então, são vários dados fornecidos nessa previsão. Mas para que servem esses dados? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos aqui. Em diversas situações do nosso cotidiano, a previsão pode nos auxiliar. Por exemplo, decisão de que roupa vestir. Então, se você, né, a pessoa vai sair, passar todo o dia fora de casa, geralmente olhar um pouquinho a previsão ajuda, né, a não ir cheio de blusa e ficar passando calor, ou ir com uma roupa mais fresca e aí a temperatura cair ao longo do dia, né, a pessoa ficar com frio. São situações que acabam sendo desagradáveis. Então, é um exemplo, né, bem típico do nosso dia a dia. Uma viagem. Uma família vai programar uma viagem para uma região litorânea, por exemplo. Essa família vai querer ir para uma semana chuvosa que não vai parar de chover? Não seria interessante, né? Então, é mais um exemplo de como a previsão pode ajudar na programação dessa viagem. Atividades, aqui muito mais importante, atividades como agricultura. Um agricultor, ele vai plantar, vai colher os seus produtos dependendo do clima, né? Se tem uma previsão, por exemplo, de geada e ele já está lá com a sua colheita pela boa,
ele pode colher antes dessa geada, né? Senão vai queimar, vai acabar pondo em risco ali os produtos dele, ele vai ter uma perda muito grande, certo? Então, nas atividades da agricultura, da pecuária, né, criação de animais, enfim, atividades como a aviação, muitas vezes a gente escuta na TV, um voo foi cancelado, o aeroporto teve que ficar fechado de tal a tal horário. Por quê? Porque a aviação é uma atividade que depende muito, né, da questão do tempo. Navegação também, entre outras, né? Olha só as imagens que eu coloquei aqui para ilustrar isso. Esta é uma situação que aconteceu em Guarapuava, quem é de lá vai se lembrar. Foi no ano de 2013 em que nevou lá. Então a previsão alertava a neve. Agora imagina um agricultor, né? Se ele acompanhou a previsão, já estava baixa a temperatura e a previsão anunciava que ia nevar, ele se adiantou a colher, né, a guardar os seus produtos para não acabar perdendo tudo. Então, esse é só um exemplo, né, de como a previsão pode ajudar no caso da agricultura. Aqui, essa outra imagem, né, mostrando, ilustrando aí esse processo, essa técnica de agricultura que é tão importante para a nossa sociedade. Então, na agricultura, a previsão do tempo é fundamental, certo? Mas em que outras situações ela pode ajudar? Essa aqui, não menos importante, no âmbito social. Como assim? Ao receber dados da previsão do tempo, muitas vezes os governantes podem alertar, né, o pessoal da Defesa Civil, e esse pessoal pode se adiantar, tomar atitudes que podem preservar vidas. Imagine uma população que está vivendo próximo a um rio e a previsão, né, é de mais e mais e mais chuva. A Defesa Civil vai fazer um trabalho, né, de remover essa população dali por conta do risco de enchente, inundação, alagamentos. Ou ainda, olha essa outra situação aqui, um desmoronamento, deslizamento de terra. As populações que moram, né, mais vulneráveis, que moram nessas encostas de morro, elas estão sofrendo risco, né, se chover demais, dessa terra encharcar, né, e ceder. Então, a Defesa Civil, muitas vezes, vai remover essas pessoas para que elas, né, não venham a perder suas vidas, suas casas, né, enfim, por conta desse fenômeno. Então, a previsão do tempo ela é muito importante no dia a dia das pessoas, porque ela vai trazer dados para nós que podem nos alertar, certo? Viram como é importante, então, a previsão do tempo? Então, vamos continuar aqui. Essa previsão do tempo, ela é formulada por profissionais chamados de meteorologistas. Então, não é o repórter, o jornalista da TV que faz a previsão. Ele só está ali passando, né, transparecendo essa situação para a população. Mas quem formula ela são os meteorologistas. Então, eu coloquei aqui só para exemplificar a fala de uma meteorologista, tá? Então, uma meteorologista chamada Patrícia Vieira, ela diz o seguinte: a atmosfera regula muito o que acontece no nosso dia a dia. Patrícia, através do seu trabalho, ajuda milhões de pessoas em seu cotidiano. Por exemplo, ajuda as pessoas a escolher a roupa que vão vestir, a decidir onde vão passar as férias, o melhor horário para praticar uma atividade física, né? Patrícia ressalta ainda a importância dos fenômenos e das previsões para a economia. Para a aviação, o tempo é fundamental. Um nevoeiro em um aeroporto ou uma chuva muito forte pode impedir a saída das aeronaves, gerando, né, um grande prejuízo econômico. A meteorologia também tem impacto em setores como a infraestrutura. No setor da energia, por exemplo, se a concessionária, a empresa, né, que gera energia para nós, souber que vai chover forte, vai chover bastante, o que ela pode fazer? Essa energia a mais gerada pode ser distribuída para regiões que estão passando por um período mais seco. Então, aqui é a fala de uma meteorologista nos mostrando
por que, né, que a previsão é tão importante e como que ela pode nos ajudar. Beleza? Então, meteorologista é esse profissional, né, que vai coletar esses dados e vai formular a previsão do tempo que chega para nós pela TV, né, ou pelas redes como a internet. Então, o meteorologista é o profissional. O que ele estuda? Essa ciência super importante que é a meteorologia. Então, a meteorologia estuda os fenômenos da nossa atmosfera, toda a parte física, química da nossa atmosfera, dinâmica, né, as mudanças que acontecem nela e as interações entre a atmosfera e a superfície da Terra. Então, tudo isso é estudo da meteorologia. Então, é uma área, né, da ciência bem importante para várias atividades, como a gente acabou de falar. Como que eles são estudados, esses fenômenos? Então, basicamente, por observações, experiências e também por métodos científicos de análise. Métodos que os meteorologistas criam, né? E vão coletar esses dados ali para formular essa previsão. Então, são dessas três maneiras juntas que fazem a previsão do tempo. Essas observações que eles fazem, elas podem ser sensoriais ou instrumentais. Qual é a diferença? Sensoriais, quando elas são adquiridas, por um observador sem um instrumento. Então, no olho, né? Basicamente observando as características das nuvens, da atmosfera. E quando a gente fala em instrumentais, são aquelas que vão ser coletadas, essas informações, por meio da ajuda de instrumentos meteorológicos. Mas o que é isso? Instrumentos meteorológicos, se sabe? São equipamentos utilizados para adquirir dados do tempo, dados meteorológicos. Então, esses equipamentos, na nossa próxima aula, nós iremos conhecê-los, tá? Esses equipamentos ficam aonde? Eles ficam num determinado local que a gente dá o nome de estação meteorológica. Então, nessa estação, todos os equipamentos estarão lá coletando esses dados. E todas essas estações de uma cidade, de um estado, né, de uma região, a gente chama elas de rede de estações meteorológicas, tá? Então, eu trouxe como curiosidade para a gente aqui, né, conhecer um pouquinho a realidade do nosso estado. Conhecer quais são as estações que nós temos, onde elas estão, tá? Então, vamos lá. Existem dois tipos de estações, as convencionais e as automáticas. Convencionais são aquelas que as pessoas precisam estar indo lá e coletando esses dados, tá? Elas também podem ser chamadas de manuais. Então, o meteorologista, ele vai lá naquela estação, anota todos os dados, né, várias vezes ao dia. Então, essas estações convencionais, o nosso estado apresenta isso aqui segundo dados do IAPAR, tá? Que é o Instituto Agronômico do Paraná. Então, esses dados estão lá no site deles e do IAPAR são 22 estações convencionais pelo nosso estado, ó. Então, aqui está mostrando todas as cidades, tá? Depois vocês podem analisar aí no material de vocês com calma, né? Para ver se na sua cidade tem uma estação dessa. Mas o que eles analisam nessas estações que estão espalhadas pelo nosso estado? As variáveis são a temperatura do ar, a máxima, a mínima, né? Qual é a média do dia, a temperatura do solo também, isso vai ajudar bastante lá os agricultores, a precipitação, que é a quantidade de chuva, a ocorrência de geadas, a umidade do ar, a insolação, quantidade de radiação solar, a velocidade e a direção dos ventos, a evaporação e fenômenos como relâmpagos, né, tempestades, temporais. Então, todas essas variáveis do tempo são analisadas nessas estações, tá? Então, do Instituto Agronômico do Paraná, são 22 dessas convencionais.
O CIMEPAR, tá? Que é o Sistema Meteorológico do Paraná. Do CIMEPAR, são 37 espalhadas pelo nosso estado, que são automáticas. O que são essas automáticas? São aquelas em que o profissional não precisa ir lá coletar os dados. Todos os dados coletados, olha que legal, eles vão direto para sistemas de computador. Então, os dados vão sendo transmitidos em tempo real, tá? Não precisa se deslocar até lá para coletar esses dados, né? Então, isso que é uma estação automática, beleza? E aí, então, são 37 espalhadas, tá? Pelo nosso estado, do CIMEPAR. O que elas analisam? A temperatura do ar também, a precipitação, a umidade do ar, a velocidade, né, e direção dos ventos e a radiação solar, a quantidade de, né, incidência solar naqueles dias, tá? Todos esses dados são transmitidos para uma central, né, em tempo real. Temos ainda em implantação mais 21 no nosso estado, que são do INMET, Instituto de Meteorologia, tá? Esse INMET, eu já vou falar dele aqui a seguir, ele é assim um padrão para o nosso estado. Os dados são coletados basicamente deles, tá? O Ministério da Agricultura acaba usando mais os dados dele aqui no nosso estado. Então, são 21 em implantação, que são automáticas também, essas que mandam os dados em tempo real, e elas também analisam temperatura, umidade, radiação, né, ventos, beleza? Olha lá o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Essa sede aqui, ela fica em Brasília, tá? Mas todas as variáveis climáticas que eles recebem são do Brasil inteiro. Então, tem várias estações dessas automáticas que mandam os dados para essa central. Ela foi criada em 1909, então já é bem antiga, né? E atualmente é ela que monitora e analisa os dados de previsão do tempo que são fornecidos para o Ministério da Agricultura, da Pecuária, que o Brasil inteiro vão utilizar, tá? Mas afinal, como que eles fazem essa análise? Então, todos esses dados que eu já falei para vocês, que são coletados nessas estações, eles vão ser coletados também, além de vários equipamentos que a gente vai conhecer na nossa próxima aula, eles são coletados muitos por satélites. Esses satélites artificiais, eles ficam em órbita ao redor do nosso planeta, como se fossem tirando fotos do nosso planeta. E aí, então, dados conseguem, né, ser monitorados, tá? Como frentes frias, né? Chegando, frentes quentes, ventos, enfim. E aí, esses dados, todos dos instrumentos lá das estações e também os dados de satélites chegam até as estações e aí os meteorologistas vão analisar esses dados, tá? Sobre o INMET, eu coloquei o link e um QR Code para você que tiver interesse em conhecer mais sobre esse instituto. Se você entrar no site deles, essa é uma imagem do nosso estado, né? Tá pequenininha aqui, mas se você acessar o site, você vai poder conhecer todas essas estações, saber como é que é o trabalho deles, saber, né, a questão das fases da Lua que estão acontecendo naquele dia, a previsão do tempo, enfim. Então, é bem legal conhecer esse site aí, né, para ficar mais por dentro ainda desse assunto, tá? Então, fica aí uma dica para você se aprofundar. Certo? Então, na nossa próxima aula, nós estaremos falando sobre quais instrumentos os meteorologistas usam. Até aqui, o que é importante a gente entender? Que satélites e vários instrumentos que ficam nessas estações meteorológicas coletam dados e esses dados serão analisados pelos meteorologistas, tá? Então, lembram que a meteorologia é uma ciência, né, muito importante e nessa aula o principal é a gente entender por que a previsão do tempo é importante para a nossa vida, para a nossa sociedade, certo? Chegou a hora da gente praticar um pouquinho. Então, vamos lá para a nossa primeira questão de hoje.
Julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas e depois assinale, a resposta correta, a sequência correta. O tempo não pode mudar ao longo do dia? A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas? Para que possamos definir o clima de uma região, é necessária a observação das características das condições atmosféricas deste lugar num longo espaço de tempo? São 3 frases aqui para vocês julgarem verdadeiras ou falsas e aí sim você assinala uma resposta para mim. Vamos lá? É com você!
Qual foi a resposta escolhida por você aí? O tempo não pode mudar ao longo do dia? Como não? Você nunca presenciou uma situação em que você praticamente viveu as 4 estações no dia? Aqui em Curitiba isso é bem comum. Às vezes você sai de casa, está super calor, do nada vem aquela chuva e a temperatura cai. Ou seja, a temperatura, né, esses fatores podem sim alterar o tempo ao longo do nosso dia. Então essa é falsa. A previsão é feita por meteorologistas? Sim, né? O nome desse profissional é este mesmo, meteorologista. E quanto ao clima? Se eu quero estudar o clima de uma região, eu não vou pegar só a previsão da semana passada, eu vou analisar os dados de vários anos, de 30 anos mais ou menos. Aí sim eu consigo definir o clima de uma região. Então, está correta, né? Portanto, a nossa resposta certa aqui qual que era? A primeira era falsa e as outras eram verdadeiras, né? Então, a alternativa C. Beleza, pessoal? Ficou entendido? Vamos para mais uma? Os fenômenos meteorológicos são estudados através de observações e experiências, observações, experiências e métodos científicos de análise própria deles, ou nenhuma dessas alternativas? O que você acha?
que você marcou aí? Eles fazem observações, sim, experiências também, né? Mas os meteorologistas, eles também têm métodos de análise, métodos próprios, né, para coletar esses dados. Então, a resposta correta estava bem fácil, né? A letra C. São todas essas formas de coletar informações para daí formular para nós uma previsão do tempo, né, que é bem segura. Muitas vezes acontecem falhas, você já reparou, né, de acontecer, a previsão era chuva e não chover? Claro, isso pode acontecer. É erro do meteorologista? Não, eles analisam, coletam esses dados várias vezes ao longo do dia. Mas, né, a atmosfera é algo dinâmico, está mudando constantemente. Então, tem coisas que são previstas, outras não. Por isso que às vezes pode sim acontecer uma falha, certo? Nossa próxima questão: estações meteorológicas. O que é isso? Locais onde são recolhidos dados de outros planetas? Locais onde são recolhidos dados para análise do tempo meteorológico? Locais onde são recolhidos dados sobre a Lua? Ou locais onde são fabricadas, produzidas as vacinas? O que você acha?
E aí? Estações meteorológicas, dados de outros planetas? Não, né? Isso quem faz, quem busca informações, você sabe que é a NASA, né? Não estações meteorológicas. Olha o nome, meteorológicas, já lembra de meteorologia. Análise do tempo meteorológico? Sim, né? Os dados aí sobre o nosso tempo, é isso que as estações fazem, é isso que elas coletam. Sobre a Lua, não, também, né? E vacina piorou, né, pessoal? Não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Então, uma dica aqui para vocês usarem sempre. Às vezes, você está na dúvida num exercício. Porém, mesmo que você esteja na dúvida, se você excluir aquela alternativa que não tem nada a ver com o conteúdo, por exemplo, né, vacinas, você poderia ter excluído, você já ia ficar na dúvida entre 3, já era uma a menos para você ler e se confundir. Então guarda essa dica aí, tá? Põe ela em prática, sempre exclui aquela que você sabe que não é e aí fica muito maior a chance de acerto para você, tá? Quarta questão nossa aqui. Os equipamentos utilizados para a obtenção de dados, para a elaboração então da previsão do tempo, como que eles são chamados? Instrumentos musicais, instrumentos ópticos, instrumentos meteorológicos ou os instrumentos especiais? Tá bem fácil, né? Responde aí rapidinho, então.
Vamos corrigir? Instrumentos musicais já exclui de cara, né? Lembra da dica que eu falei agora há pouco? Então, aquelas que não tem nada a ver, aquelas afirmativas, você já sabe que já pode excluir. Instrumentos ópticos, meteorológicos ou especiais? Tá na cara, né, pessoal? Que são instrumentos meteorológicos, instrumentos que fazem a análise aí, levantamento, né, de informações como temperatura, umidade, vento, incidência solar, né, como a gente viu durante essa aula. Então, instrumentos meteorológicos é a resposta correta, né? Tava bem tranquilo essa para vocês. Pessoal, então, olha só, nas nossas aulas anteriores, é bem importante, né, a gente sempre fazer essa retomada, porque vocês estão vendo que o conhecimento vai se construindo aos poucos. Então, a gente começou a falar um pouquinho sobre essa questão, né, de clima e tal. Lá atrás, em algumas aulas passadas, nós falamos dos movimentos terrestres, que tem tudo a ver também, né, com o clima. Lembram que a gente falou das estações, né? Nós falamos também, numa das nossas aulas anteriores aí, sobre a diferença entre o tempo e o clima. Eu espero que tenha ficado bem claro isso para vocês. Por quê? Porque muita gente se confunde, né? São coisas que têm relação, sim, uma com a outra, mas não são sinônimos. Então, vamos recapitular aqui para a gente fazer, né, o fechamento dessa aula. Então, basicamente, qual é a diferença mesmo entre clima e tempo? A gente fala assim, o clima do Nordeste é um clima semiárido, na maior parte do Nordeste. Quando a gente fala clima, nós não estamos falando de um período curto, de uma semana, de um mês. Nós estamos falando daquela região, ao longo do tempo. Então, para analisar o clima, são vários anos em que todo o tempo é analisado, é coletado, e aí sim a gente fala, né, em clima regional. Quando nós falamos em tempo, e aí nessa aula a gente falou sobre a previsão do tempo, o tempo são as condições da atmosfera naquele período recente, ou naquela semana, ou naquele mês, né, para aquela determinada região. Então, cuidado para não fazer confusão aí, tá? Os dois, sim, tem um a ver com o outro, mas não são sinônimos. Outra coisa importante, a previsão do tempo que nós falamos nessa aula, por que ela é tão importante? Então, ela ajuda a nossa vida em sociedade de diversas formas. Quais a gente viu nessa aula? A questão, né, da nossa vestimenta do dia, que é uma situação bem simples, mas ela interfere também. A agricultura, que todas as técnicas agrícolas, né, seja plantio, colheita, vão sim precisar, os agrônomos, né, os agricultores, vão precisar estar atentos à previsão para não ficar perdendo, né, jogando fora, porque, né, uma chuva forte encharca a terra, apodrece lá o alimento, uma geada queima, né? Então, na agricultura é fundamental a previsão do tempo ser analisada antes, né? Nas atividades como aviação, navegação, né? Depende de um tempo bom. Então, em várias situações do dia a dia, a gente viu que a previsão, ela vai sim nos auxiliar de forma positiva, certo? Nós falamos nessa aula também sobre as estações meteorológicas. Então, o que é uma estação? Você entendeu bem? Uma estação é um local onde tem os instrumentos meteorológicos e essa estação, vocês lembram que tipo ela pode ser? Convencionais ou manuais e automáticas. Então, convencionais, lembram o que é? É aquela estação que o meteorologista ele vai lá, coleta os dados várias vezes ao longo do dia. Elas ficam espalhadas em vários pontos, tá? Para coletar as informações, né, de uma grande área. E aí ele vai e anota tudo. E uma estação chamada de automática, vocês lembram o que é? Aquela que não precisa o profissional ir lá. Ela manda os dados em tempo real, né, diretamente para sistemas, programas de computador. E aí os meteorologistas se unem, né, estão lá trabalhando e estão lá analisando esses dados para daí repassar para a população
a previsão do tempo, tá? Então, quando chega para você, quando chega para nós a previsão, teve muito trabalho por trás disso, teve muito estudo, tá? E na nossa próxima aula, nós falaremos sobre os instrumentos meteorológicos. Ou seja, a gente vai conhecer que equipamentos os meteorologistas usam para fazer esse levantamento de informações, beleza? Então, espero que essa aula tenha sido produtiva e na nossa próxima aula você vai conhecer, né, todos esses equipamentos e aí sim a gente vai entender que legal que é, né, o trabalho de um meteorologista, de formular a previsão do tempo. Beleza, pessoal? Agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula.